gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos ótimos. E hoje a gente está aqui numa aula cast com uma pessoa muito especial, que a gente vai trocar um pouquinho mais de ideia com ela hoje sobre um assunto que é crucial para a nossa vida, que é o assunto identidade. Eu gostaria de apresentar para vocês e também deixar ela se apresentar. E se vocês puderem peguem papel e caneta na mão, porque essa aula ela também vai estar dentro do nosso curso MQC, Mulheres que Curam, que é um espaço de acolhimento, pertencimento e uma escuta sem julgamento. A verdade é que o mundo tá muito difícil, as pessoas julgam pra caramba, mas a gente tá aqui pra acolher e pra amar, né? Nem Jesus julgou, quem somos nós pra julgar? E pra nós trazer esse assunto aqui sobre amor, sobre identidade, sobre transformação, eu tenho aqui comigo hoje a pastora Mari, e eu vou deixá-la se apresentar para vocês. Pastora, seja bem-vinda. Obrigada. Linda, maravilhosa, toda de onça. Eu amo pastoras maravilhosas, assim, mulheres decididas, resolvidas, delicadas. Se apresenta aí pro pessoal quem é a Mari e logo mais a gente vai introduzindo aí a nossa conversa. Tá bom. Então, boa tarde. Eu sou Marileia Brum, sou filha de Deus. Eu não sei se eu posso olhar para cá, olhar para cá. Fica à vontade, a gente tá numa conversa aqui, toma tua aguinha. Sou Marileia Brum, Mari para você, né? Fica mais confortável assim. Uhum. Marileia Brum, quer que eu fale a minha idade? Se tá bem resolvido com isso? Por favor. Porque geralmente as mulheres às vezes não gostam de falar muito, né? Eu tenho 4.3, Jane. 43. Sem Por isso trocar que ela o fala, óleo. Porque não parece. E quando não parece, a gente gosta de falar. Eu já tenho isso, sabe? 4.3, sem trocar o óleo. Uau, viu só? Sem nenhuma cirurgia, mas vou fazer uma cirurgia porque é necessário. Mas não é sobre isso, né? É sobre quem sou eu. Filha de Deus, sou negociante, sou vendedora, sou empresária, mas isso não me define, né? Forte. Isso não me define. O que me define é ser filha de Deus. Forte. E parece uma palavra tão curta assim, mas é tão intensa, né? Tão profunda, né? E a gente não é o que a gente faz, Verdade. Né? A cosmovisão, né? Ela aplica que a gente é o que a gente tem. Mas a nossa real identidade, ela está na origem. Na origem. Forte. E a gente entende isso quando a gente tem um novo nascimento, Jane. Foi isso que me definiu em Cristo Jesus. Depois do episódio da confissão, né? Da palavra de Deus, eu pude entender que a Marileia não era só a filha do José Adalberto Machado, não era só a filha da Judite Marques Machado, mas era filha de Deus. E a gente precisa entender isso, né? Que a origem da gente é no Senhor. E o destino também é dele. Forte. E falando sobre isso, origem, vai exatamente na primeira pergunta que eu quero te fazer. Uau! Tá? Que você acabou de falar assim, eu não sou só filha do meu pai e filha da minha mãe. Né? A gente já sabe que para eu existir, alguém teve que existir antes. Sim. E isso é muito importante, porque quando tu fala, a gente já vê que teve uma percepção. Eu vim de alguém, tenho que aceitar isso, tenho que respeitar, honrar isso, para mim poder ser transformada. Porque a primeira pergunta que eu queria te fazer é como você definiria a identidade nas suas próprias palavras? Você já acabou falando um pouquinho ali sobre origem. Mas dentro disso, fala um pouquinho da tua história para nós. De onde você veio? Porque a gente sabe que a identidade é uma construção, né? Sim. E de onde você veio, as suas origens, como é que foi, como é que tá sendo até hoje. E fala aí pro pessoal essa importância de a gente saber de onde a gente veio, honrar isso, perdoar o que tem que perdoar para viver o novo, né? Porque não tem o novo sem perdoar e fazer as pazes com o velho, né? Não tem como aplicar o velho no novo, né? Senão a gente não tem como viver o propósito de Deus, né? Na verdade, o propósito está atrelado com a nossa identidade, não é mesmo? Então, eu sou filha de pais da cidade de Cachoeira do Sul. Meus pais nasceram em Cachoeira do Sul, casaram e depois vieram tentar a vida na capital, em Porto Alegre. Então, sou filha de 4 irmãos, né? E um deles sou eu. A única que nasceu em Porto Alegre fui eu.
Né? Os outros irmãos todos lá. nasceram em Cachoeira do Sul. É interior, né? Cachoeira do Sul. Né? Interior. É, bem interior mesmo. Imagina. Depois de Cachoeira, que tem umas outras cidades, assim. Cidades não, lugares, né? Que eles falam povoados. Então... Uau! Eu não conheço. Minha família é de lá. Onde que nós estávamos? Sou filha deles. Tenho 3 irmãos. Meus pais... meu pai era açougueiro. Minha mãe era doméstica. Né? Tu quer minhas origens? Uau, que legal. E me criei com meu pai, sendo açougueiro, tendo comércio em Porto Alegre. Aí e eu raizinha, nem alcançava o queixinho no balcão. Ele botava uma cadeira para mim pesar na balança. Não sei se tu lembra aquelas balanças. Lembro, claro que eu lembro. De pesagem. Lembro. Então, aí foi isso. Ele me ensinou o comércio, vendas, o empreendedorismo. Sempre fui apaixonada por atender, por negociar. E essa veia empreendedora foi do meu pai. Foi dele, eu ia te perguntar mesmo. Essa veia dele foi dele, então o teu temperamento hoje tu sabe qual é, né? Fala aí. Tu que é psicanalista? Eu acredito. Mas a gente não sonda também, só o Espírito Santo, né? Mas eu acredito que tu é mais sanguínea. É que o sanguíneo e o colérico, eles têm uma linha tênua, né? O colérico é mais... Tênue, perdão. O colérico, ele é mais líder. Ele vai e se posiciona mais, só que também ele é mais fogo. Ele, às vezes, é mais... Tu sabe que eu fiquei dando uma apurada sobre isso, né? Colérico, sanguíneo, fleumático. E a gente sabe que talvez a gente pode ser um pouco de cada, né? Sim, a gente é um pouco de cada. A gente é um pouco de cada. Tipo, os negativos e os positivos ali. No sanguíneo tem coisas que não me definem. Sim, aí a gente se adapta ou ressignificou, ou também tem questões que a gente não é exatamente só. Boa. Exatamente. Então, a gente vê o que mais predomina. Geralmente é 2, né? Geralmente é 2. O sanguíneo tem essa linha com o colérico e o fleumático tem uma linha mais com o melancólico, né? Eu sou sanguínea. É aquela de comunicação, aquela de gostar de gente, aquela alegria, sabe? Mas também eu tenho pontos coléricas, que eu sou mais incisiva. A gente, às vezes, quer as coisas da nossa forma. Daí eu tenho que equilibrar isso. Hoje eu ressignifico o equilíbrio. Só que também a nossa origem, as nossas raízes também vão determinando quem a gente vai se tornando. Por quê? O temperamento é algo que eu nasço. Eu nasço sanguíneo, eu nasço com esse temperamento. Porém, a personalidade, ela é formada. Ela é formada com o que acontece na nossa vida, as experiências, aquilo que a gente aprendeu de pai e de mãe. Então, tem coisas que hoje eu sou uma sanguínea adaptada. Eu falo isso porque falam o quê? O sanguíneo é aquela pessoa inconstante. Eu sou muito constante. Hoje eu faço um negócio e eu vou até o fim. Eu vou. Mas sim, um tempo atrás foi um desafio pra mim. Aí eu ressignifiquei e consegui. Hoje daí a gente tem que até se equilibrar, né? Então a gente vai ressignificando. Mas dentro da tua história, veio lá do interior, não chegou a morar lá. Mas morou aqui. Mas fui muito pro interior. Foi bastante? Pros povoados de lá. Bastante. E dentro de tudo isso, Mari... Parte da minha infância, né? Sim. Passei. Sou daquela que dá benção, beija na mão, do vô, da avó. Dá benção pro tio, pra tia. Pede benção. Não sei se tu é dessa época. Que benção. Tu é jovenzinha, né? 31. Não, mas eu via muito, sim. Eu via muito. A gente não teve esse hábito na nossa família, não. Mas eu via eles fazendo assim, mas a gente não construiu o hábito. Mas eu acho muito lindo isso. E é importante, porque o poder das palavras que os pais têm sobre os filhos, Verdade. Né? Mas dentro disso, a tua infância ali. Se pudesse falar, quais foram os momentos ou experiências cruciais e mais marcantes que hoje te pode dizer que moldou quem é a Mari hoje? O que seria? O que moldou a minha vida realmente no que eu estou vivendo hoje foi o Espírito Santo. Foi o novo nascimento com Cristo Jesus e as experiências que a gente vive com Deus, né? Com pessoas também. Porque a gente sabe que isso traz, né? Num contexto de fé, de conhecimento, né? As pessoas que nos acessam e nós que acessamos pessoas, não é mesmo? E tem alguma experiência marcante que te lembra, assim? Porque assim, ó, eu vou dizer por mim, tá? Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Não tem problema, a gente corta.
Bora lá de novo. Mas dentro dessas experiências, tá, Mari? Eu vou dar um exemplo de mim, tá? O que me levou pra psicanálise, o que me levou pra Jesus, eu, Jennifer, cada um tem a sua história. O que me levou pra psicanálise, o que me levou pra Jesus, o que me leva hoje a tentar entender as mulheres, entender as pessoas, ajudar elas mesmo, é porque eu senti muita dor numa área da minha vida. Sim. Muita dor. E eu sempre escuto aquela frase, né? Que por trás da sua maior dor se esconde seu maior propósito. E às vezes a gente quer isentar as pessoas de sentirem dor, mas a gente cresceu com os desafios da vida, né? Claro que a gente sabe que é uma vida inteira, 43 com carinha de 30, mas tu teve uma história. Obrigada. Mas eu tô falando mais a parte da infância, tá? Parte da infância e adolescência. O que te levou para ter esse encontro com esse Pai Jesus Supremo? Então, desde os 7 anos de idade, eu sempre ia na escola dominical próximo da minha casa. Como o pai era comerciante, era o único açougue que tinha no bairro. Então, todos conheciam a filha do açougueiro. Uau. Que era assim que eu era conhecida. E aí, convidavam para ir para a escola dominical. Então, desde 7 anos de idade, eu já tive o primeiro contato com Jesus. E eu lembro, Jenny, que as profs da escolinha, elas cantavam assim, ó. Sabe aquele Pedro, Tiago, João no barquinho, Sim. no mar da Galileia. E elas cantavam Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Marileia. Uau. E aquilo ali ficava na minha mente. Me arrepiei agora. Que lindo! Ficava na minha mente. Jesus fez um mar só pra mim. Uau. Então, quando criança, aquilo pegou muito no meu coração. Inclusive, as tias de plantão, as tias kids, invistam mais nas crianças, né? Nessa área infantil. E Sim. aquilo marcou muito a minha vida. Também tinha colegas de escola que me convidavam para brincar de culto. Uau. À tarde. E nenhum dos teus pais cristãos? Nenhum. Nem irmão, nada? Ninguém. Uau. Ninguém. Deus sempre escolhe o remanescente, né? Verdade. Sempre. O improvável de Uau. alguma casa, né? Sempre. E aí, a improvável dessa casa fui eu. Aí, quando eu tava brincando de culto com as minhas colegas de escola, filha do pastor, sobrinha do pastor, irmãzinhas da igreja que me convidavam, naquela época, Jenny, era bem doutrinado, assim, né? Eu lembro. Os bleianos, né? Muito. Eu sou dessa raiz de Sim. Bleia, né? Só 4 anos que sou church. Daqui a pouco a gente já vai church falar da igreja lá, pra convidar o povo pra ir lá. Na verdade, church é igreja em inglês. Church, é igreja em inglês. Mas vamos lá. E aí, brincando desse culto, eu fui batizada com o Espírito Santo. Quantos anos? Com 14. Só que na minha época, com 14 anos, eu brincava de boneca. Sim. Eu brincava de boneca com 14 anos também. Eu lembro que eu queria muito ter uma Barbie e a minha mãe me deu, eu tinha 14 anos. Uau. Então eu brincava de Barbie. Era uma coisa muito... inocência, né? Muito inocente. É verdade. Era a pureza, né? Pureza. E as amizades eram amizades verdadeiras. A gente colocava sanguinho com sanguinho no dedinho. Uau. E dizia que era para a vida toda. Sempre. E essas amigas que me levaram para Jesus, eu fui batizada com o Espírito Santo numa tarde, sem saber o que era. Uau. Ele veio sobre mim. Eu lembro que o pastor estava trabalhando nas dependências da igreja e ele desceu da escada e começou a olhar apavorado para dentro da igreja, aquelas igrejas com a janelinha redondinha, toda bem colorida. Igreja mesmo, né? Toda bem coloridinha. Ele abriu assim e ficou olhando, né? E Isso era uma brincadeira de culto. Não era nem culto era mesmo. Um culto de criança. Um culto de criança. Um culto de criança. As minhas colegas de escola me convidaram para brincar de culto. E aí o Espírito Santo me pegou. Desde esse dia, eu acredito que eu nunca mais fui a mesma, né? Não tem como ser a mesma. Aí eu demorei ainda um tempo, tá? Para vir para Jesus. Foi em torno aí de uns 5, 6 anos ainda para entender. Então ele marcou a minha vida. Ele deixou bem dito ao meu coração, né, que eu era dele e que eu era propriedade exclusiva de Deus. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós conseguimos entender isso, né? Exato. E aí foi com 18 ou 19, então, você realmente...
que eu vim. Isso. Eu acho que foi com 20 que eu desci as águas. E aí, como é que foi? Porque Agora eu quero mesmo. O que aconteceu? Jenny. Eu quero ir fundo, eu gosto de fundo. Eu gosto de fundo. Porque quando a gente vê uma pessoa assim, maravilhosa, linda, a gente não sabe a história da pessoa. É muito fácil a gente julgar as pessoas. É muito fácil cobrar, é muito fácil. Pra ela é fácil, ela tá lá. Quem disse que é fácil? A diferença é que a gente serve um Deus poderoso e quando a gente acredita em alguma coisa, a gente vai, independente do que tem que passar. A gente aprende que a nossa vida depende só de nós. Que cada um tem a vida que merece. Sabia que eu odiava essa frase? Eu escutei Paulo Vieira, sabe, né? Paulo Vieira conhece, né? Eu fui muito e vou, né? É o coach dos coaches, o professor dos professores. Exato. Quando ele falava assim, você tem a vida que você merece. Me dava uma raiva, Mário, falando, não, eu não mereço. Eu não mereço de onde eu nasci. Daí eu vi que eu tinha um monte de mágoa, sabe? Daí eu fui ver Jeremias 17. Quem conhecerá o coração do homem? A sua doença é incurável. Eu, Senhor, sondo o coração e dou a cada homem de acordo com as suas obras. E que se queixa o homem se não for dos seus próprios pecados? Dos seus próprios pecados. Só que a gente gosta de culpar o outro e tentar fazer o outro fazer. Faz, eu não tenho culpa. Faz, não. Cada um realmente. É doloroso. É verdade. E se tá doendo aí, então mexe aí dentro, porque tem que mexer mesmo, porque se dói... Sabe que eu sempre uso uma expressão que se tu quer colher coisas boas, mexa na terra. As pessoas, elas se martirizam porque elas, até essa semana eu escutei de um homem, onde a gente teve um aconselhamento pastoral. Ele falou, eu estou vivendo o que eu plantei. Eu disse, quantos anos você serve a Jesus? E ele disse, 18 anos. Eu falei para ele, então não repita nunca mais isso, porque tu já teve tempo bastante para mexer nessa terra, trocar a semente e ter um bom cultivo para ter uma boa colheita. E ele entendeu isso. Então, nós somos o que semeamos. Exato. Certo? E nós colhemos escolhas. Já parou para pensar isso? Nós colhemos escolhas. Então, se você teve tempo para mexer na terra, você tem esse plantio bem definido. Sim. Certo? Exatamente. Então, nós não podemos viver no passado. Nós temos que viver os planos do presente. Por isso que quando as pessoas elas se encontram com elas mesmas, elas sofrem tanto nessa área, que é a identidade. Mas eu não quero pular os caminhos aí que você está indo. Você tinha me perguntado como que eu cheguei, né, Jane? Para esse encontro do espelho. Espelho meu, que mulher sou eu em Deus? Né? O Senhor, ele sabia por onde eu ia passar. Por isso ele me marcou com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Tu sabe que com 15 anos, o sonho da menina era fazer a valsa dos 15 anos, né? Todas as meninas, né? Era um dia sair pra discoteca. Na minha época era discoteca. Imagina só, que legal. Né? E aí o pai ia botar o anel na menina, né? Ia deixar... A troca de sapato, eu passear, ia trocar a troca de sapato. As minhas duas irmãs, certo? Tiveram os 15 anos. Mas eu era uma improvável. E eu não tive 15 anos. E Por que você disse que era improvável? Porque eu acredito que foi através da escolha de Deus, porque eu fui a única que foi escolhida dentre os meus irmãos para o ofício desse chamado. Nesse cenário que hoje a gente vê que você é uma mulher madura, ressignificada, mas você acha que teve algum tipo de extinção na época? Um tipo de rejeição? Algo assim na família? Acredito que rejeição não, mas pelos acontecimentos. O meu pai, ele sempre foi bem de vida. E quando chegou a minha vez dos 15, que eu ia concluir, os 15, eu não tive. Eu não tive o anel, eu não tive o vestido, eu não tive a troca do sapato, porque o pai faliu. Nossa. Certo? Então, eu era a menina que sempre ajudou ele, que sempre foi empreendedora, porque eu lembro que eu era pequena, tinha 8 anos, eu ia comprar, não sei se tu lembra daqueles baleiros. Sim, que sabe? Tinha várias... Que rodava os baleiros. Lembro. Eu era aquela menina que comprava
né? Do rapaz que vinha, o baleiro, que era chamado assim, o baleiro vinha com aqueles furgão, eu ia lá e escolhia o choquito, o milk, aquele azulzinho, enfim, os chocolates. Então eu sempre fui muito empreendedora desde pequena. Mas quando foi para que eu tivesse a minha festa de 15 anos, para que eu tivesse, né, o meu dia de princesa, o pai faliu. Nossa. E aí eu não tive. Não que fosse uma rejeição, mas... Conscientemente não. Mas a gente inconscientemente pode receber. Por favor, me ajuda. A gente inconscientemente pode, porque é um forte impacto emocional. Foi um forte impacto. Muito. Porque as crenças, a crença está totalmente ligada à nossa identidade, né? Quem eu sou. Mas quem eu sou está ligado a quem eu acredito ser. E quem eu acredito ser é uma verdade sobre mim que foi implantada através de experiências, que a gente acabou de falar, através da criação, e os nossos pais, eles dão o melhor que eles podem. Teu pai jamais ia fazer, não vou dar a festa. Não, foi algo que aconteceu. Algo que aconteceu. Mas aí vem uma crença. A crença, ela vem através de um forte impacto emocional ou através da repetição. Se talvez sempre você tivesse passado necessidade, que não foi o caso. Não foi. Não, sempre tudo maravilhoso. Meu pai dando o melhor, eu trabalhando com ele. Aí um forte impacto emocional. E isso, querendo ou não, daí cria uma nova sinapse neural na gente. E aí dá todo esse reboliço dentro da gente, né? Mas conscientemente, claro que não, né? Mas inconscientemente pode ter ficado. E aí, às vezes, eu era improvável, né? Você falou assim, o improvável. Agora dá pra entender melhor o teu improvável. Bom. Deu certo pra todo mundo. Na minha vez... Na minha vez, não. Aí, todos... É uma questão, assim, mesmo familiar, né? E aí, todos, assim... Como eu sou a mais nova dos 4, né? Eu sou a última rapa do tacho. O bebezinho. A rapa do tacho. Não teve festa de 15 anos. Aí, eu comecei a querer, né? À noite, querer sair, danceteria, a discoteca. Compensar, né? talvez. Compensar. Acredito que foi isso. Aí comecei a fumar, comecei a beber. Nossa. Comecei a dançar. Gostava de dança de salão, de pagode, gostava de música gauchesca, dançava em CTG. Aí comecei a concorrer. Enfim, são muitas etapas aí da minha vida. Uau. Mas o que mais me prendeu foi o vício do cigarro. Por quê? Foi viciada em cigarro já. Fui viciada. Quanto tempo? Em torno de, acredito que até eu ir pra igreja, até uns 5 anos, eu acho, entre 5... Isso é legal, Mari, se você falar, se quiser até dar um recadinho pro pessoal, porque tem muita gente que eu conheço, que eu faço até consulta. Eu não consigo parar. A gente entende o que é um vício, mas todo o vício está tentando tapar uma lacuna de algo que está faltando em nós. Verdade. Todo excesso esconde uma falta. Uma falta. Olha o que aconteceu com a Mari. Eu tenho uma das meninas que é a Ali, que ela faz vestidos, ela faz costuras, ela é costureira, faz vestido até pra menina de 15 anos. E ela falou que tem um sonho de fazer vestidos pra ajudar meninas que não puderam ter festa de 15 anos. Porque isso causa um trauma, sim. Causa um trauma muito grande. Eu passei essa experiência. Tu teve 15? Não tive 15 também. Não julgo os meus pais também, a condição financeira não deu a condição financeira, só que a gente, com a nossa mentalidade, a gente não entende o que a gente entende agora, madura. A gente vai pro mundão, sim. A gente não se sente amado e vai querendo alguém, vai ter que me amar. Não me amou, mesmo a gente sabendo que a circunstância não dava. E aí o mundo vai trazendo. E a Ali, ela quer fazer esse projeto, eu já falei pra ela, no Instituto MQC, que dia 27 de abril, já vou até te convidar, dia 27 de abril, a gente vai ter o evento MQC Mulheres que Curam, que a gente vai fazer o dia inteiro no mergulho na nossa identidade. E aí, parte desse valor arrecadado, a gente quer fazer um instituto para ajudar essas meninas, essas mulheres que talvez não foram validadas lá atrás, para curar essa questão, né? Porque a gente precisa externalizar no mundo físico. A gente, Mari, gosta muito de falar que a gente ama o próximo. E quando é para mostrar? A gente gosta muito de falar que ajuda e quando é para ajudar? Né? Porque a gente ama orar, eu oro pra caramba, crente, né? Nós cristãos. Nossa, eu oro, eu faço e aconteça. Mas a gente tem que realmente ver a dor do próximo, né? E a Ali tem esse projeto incrível que ela vai estar olhando o podcast, que ela sempre olha todos, né? Mas dentro disso... Na verdade, a propósito na dor, né? Aí nossas dores e lamentos são para Deus curar vidas amanhã. Exato. E isso não importa o que aconteceu contigo. Eu tenho um lema que importa o que tu vai fazer com o que fizeram com você. Exato. Eu sempre, nos meus aconselhamentos pastoral,
É sempre as mesmas queixas, né? São coisas do passado, sinapses, lembranças, questionamentos, rejeições, traumas, abandonos, né? Eu acho que isso é muito paralelo com o que você vive, Muito. né? As terapias, a psicanálise, né? O atender pessoas, né? É muito próximo tudo isso. Então, eu sempre falo, não importa o que fizeram contigo, importa o que tu vai fazer com o que fizeram com você. Eu vou fazer um projeto, não sei você. Parabéns, top. Inclusive, Jane, o MQC, Mulheres que Curam. Tu sabe que Deus, ele me deu esse projeto também. É, legal. Fala mais pra nós, olha só. Eu não quero atropelar aí o que a gente está conversando lá dos meus antepassados. Mas Mulheres que Curam com a Sua Dor. Era o projeto. O teu é Mulheres que Curam, né? Mulheres que Curam. E esse projeto Deus me deu, Mulheres que Curam com a Sua Dor. Né? Então, não importa o que aconteceu com a jornada dessa mulher, tu não é o teu trauma, tu não é a tua dor, tu não é o teu abandono, certo? Tu não é a rejeição que um dia fizeram contigo. Tu é o que Deus determinou que tu fosse. Uma mulher sarada, uma mulher limpa, uma mulher liberta e bem resolvida. Exatamente. E tu falando sobre isso, que legal o teu projeto, eu não sabia. Tu faz ele ainda? Não fiz. Ele ainda está no papel. Uau. Eu tive na Casa Bless, não sei se tu conhece, lá em Dois Irmãos. Não conheço. Em Dois Irmãos, vou te apresentar. Essa casa, ela é uma casa de mentoria. É uma casa muito especial que tem. A Paula é a dona dessa casa, junto com o esposo dela. E eles fazem vários projetos em níveis, assim, tanto sociais quanto essa área emocional, de negócios, enfim. E lá eu fiz até um vídeo, tá no meu Instagram, com ela, Mulheres que Curam com a Sua Dor. Não importa o que fizeram contigo, importa o que tu vai fazer com o que fizeram contigo. Eu vou fazer um projeto. E aí a gente fez aquele vídeo. Só que eu ainda estou buscando parceiras para entrar comigo. Quem sabe tu vai ser uma delas. Deus tá no controle de tudo, né? Sim. Eu creio. E essa E é para cuidar mulheres, lindas, principalmente líderes e pastoras. Precisa, né? Muito. Precisa. Sabe por quê? Eu fiz até o evento MQL que aconteceu em dezembro, que é Mulheres que Lideram. Onde Deus me direcionou primeiro começar com as líderes, pegar essas líderes para preparar essas líderes, não que não estejam, todas estão preparadas, mas a gente precisa desse conforto, desse acolhimento, porque, assim, Mari, não sei com você, tá? Mas quantas vezes eu passei os momentos de guerra na mente que todo ser humano passa? Romanos 7, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu acabo cometendo. Quantas vezes? E eu tive que simplesmente engolir o choro, porque a gente é ensinado. Não, tá na frente de trabalho, tu é líder, tu tem que ser forte. Uma vez eu até pedi socorro. E eu falei, eu não sou a Mulher Maravilha, porque eu tava num ato de desespero, realmente, precisando de ajuda. E aí a pessoa falou, tu é a Mulher Maravilha? Sim, tu serve a Deus, tu é. Eu sei que eu tenho um potencial de servir a Deus, que Ele nos dá a graça. Mas, às vezes, a liderança, nós mulheres que estamos na frente de qualquer coisa, toda mulher é líder, né? Seja da sua casa, dos seus filhos. Sim. Toda mulher é. A gente acaba botando uma capa. Uma capa de estar bem, uma capa de ser forte. Na verdade, a religião faz isso com a gente. Religião faz. E aí a gente acaba se sobrecarregando, não nos amamos, não nos conhecemos, quem que eu sou de fato, quer salvar todo mundo, a gente vira a salvadora do mundo, sendo que quem salva é Cristo. A gente leva um fardo pesado, que ele falou, leve o meu fardo, que é leve. E a gente começa por quê? A gente tá nessa busca de saber quem nós somos, né? E dentro disso aí, do projeto MQC, veio no momento de dor. Um momento de dor. Porque a gente perdeu um amigo muito próximo, tirou a própria vida, estando na igreja. A gente via que pedia ajuda, conversava e tudo expulsava, achando que era demônio. Gente, eu sei que o demônio, ele entra nessas brechas. Mas a gente pode ter esse domínio, tipo, vamos ouvir com paciência. O MQC, a gente tem o lema que é um espaço de acolhimento, pertencimento e uma escuta sem julgamento. Vai ter um momento que a gente vai ter que orar mais fortemente? Sim. Mas aí a pessoa tá dolorida, tu vai lá e expulsa um negócio da pessoa. A pessoa, meu Deus, eu realmente não tenho jeito mesmo, eu sou um lixo de pessoa, né? E ele tirou a vida e isso me impactou de querer cada vez buscar mais conhecimento, né? Vim também de uma família onde tem problemas psicológicos, problemas de tristeza profunda. Vem lá de vó.
Sabia? Uhum. Vem lá da avó, depressão, ansiedade, vem lá do vô, vem lá da avó. E toda essa dor me impulsionou a criar o projeto. E aí você falando da sua dor de 15 anos, ali dentre tantas que a gente passa na vida, criou o projeto também. Mas toda essa questão de construção, eu queria te fazer mais uma pergunta que se enquadra nisso, tá? De todas as coisas, experiências que a gente passou, quais foram os desafios que você enfrentou, maiores de todos, que construiu hoje quem é a Mari? Se puder dar um resumo assim, Jenny, foi muita coisa. Mas, tipo assim, resumidamente, assim, eu sou isso por causa disso hoje. Tu pode compartilhar com nós? Saberia nos passar isso? Até para ajudar outras mulheres líderes. Vocês entenderem que vocês não são salvadora do mundo. Vocês não precisam ser a salvadora do mundo. Vocês têm que se encontrar, se curar, porque daí as pessoas à volta de vocês vão ser impactadas. Então, pense em vocês primeiro. Isso não é egoísmo. Isso é cumprir o mandamento de Deus. Ame teu próximo como a ti mesmo, né? Eu acredito que foi a libertação do meu eu, né? Dos meus vícios, até das minhas carências, né? Foi a libertação que eu tive, assim, de buscar em Cristo a libertação de lugares, de amigos, porque eu frequentava lugares onde eu bebia, eu fumava, eu me relacionava com pessoas que não iriam me levar para perto de Deus. Então, esse foi o meu desafio aí, da minha liberdade, a minha libertação, melhor dizendo, do meu eu. Do nosso eu. E dentro disso, ainda você acredita que os ambientes, sim, as experiências interferem muito Com em construir certeza. quem a gente é? Sim, lugares não são lugares. Lugares são, eu sempre falo, são impressões digitais. Uau. Lugares não são lugares. Lugares são impressões digitais. Lugares são DNAs, né? São pessoas que deixam marcas impressas na gente que a gente vai levar para outros lugares. E vai até mesmo duplicar isso. Sim. Né? Sim. Se eu fui abusada, eu vou também abusar. Porque, querendo ou não, todo o abuso, ele gera também uma revolta. Com certeza. Né? Todo abuso gera uma revolta. Então, os lugares onde eu adentro tem muito a ver com quem eu sou, com a minha identidade. E às vezes não, a gente ouve aquele ditado, né? Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. É verdade. Tem uma parte bíblica também, agora eu não sei onde tá. Fala. Que fala mais ou menos sobre isso, né? Em Coríntios, né? Que vai falar sobre os ambientes que a gente tá. Mais ou menos essa frase, diga quem tu andas, que eu digo quem tu és. Agora eu não lembro onde tá. É um adágio popular, mas... É popular, mas eles pegaram algo que está na Bíblia, mas reformularam. Agora eu não me recordo onde tá. Eu acho que é Paulo que fala em Coríntios, mas não me recordo. Mas dentro disso, então... A gente entende que os lugares, as pessoas deixam marcas. Isso foi muito forte que tu falou, né? Porque quantas marcas a gente tá carregando, né, Mari? Quantos post-its? Vamos, né? A marca, um post-it. Quanto post-it que às vezes a gente olha assim, eu sou incapaz, eu não vou conseguir prosperar, eu sou burra, eu não consigo fazer nada certo. Ai, como eu sou lerda. Às vezes a gente faz essas coisas, né? Sim. Às vezes, nossa, que burra que eu sou, nossa, que lerda. Em partes falamos, em partes profetizamos. Verdade. E por que a gente acredita que é assim? Porque se a gente olhar, Gênesis vai dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele é burro? Não. Ele é inconstante? De jeito nenhum. Ele é inteligente, ele é sábio, ele é criativo, ele é alegre, ele é amor. E eu sou tudo isso. Eu sou. Só que aí eu tenho que ressignificar, que nem tu falou, a minha identidade. Eu tive que me libertar de mim mesma. Porque sim, a gente existe do meu eu e trevas dentro de nós. Sim. Existe a dualidade do ser humano. A gente é bonzinho, a gente é malzinho. Não se engane, né? Às vezes tem pessoas... Não, eu já tô super resolvido. Então, te prepara que daqui a pouco tu vai pro céu. Porque se tá super resolvido, não era pra estar aqui. Porque a vida é uma jornada, né? Verdade. De se ir descobrindo. Eu não vou falar nem descobrindo, se encontrando. Porque Efésios diz, né? Antes da fundação do mundo, eu já escolhi vocês. Eu predestinei vocês para um propósito. Então, eu não tenho que descobrir. Descobrir é quando eu nunca vi algo. Tá aqui dentro já. Descobrir é encontrar algo que nunca existiu. E já tá aqui. A Mari, desde que Deus te criou, já tava. Ele já escolheu aquelas pessoas que iam te chamar para te ir lá no cultinho e ouvir que Deus criou um mar só para ti. Verdade. Deus sabia que teu pai talvez ia falir. Não quer. Tudo é permissão de Deus. Gente, a gente tem as nossas consequências, mas Deus sabia. E ele sabe reformular toda essa dor
Aí tem a que fala, né, que todo o veneno esconde um antídoto. E a pergunta que não quer calar: você vai continuar bebendo esse veneno todos os dias para se matar? Ou você vai fazer que nem Paulo, que foi picado por uma serpente, mas isso não matou? A dor não tá isento, a gente vai sentir. Mas o veneno não vai matar. Depende da nossa comunhão com ele. A nossa identidade está fortificada nele, não é verdade? Aquilo que não nos matou nos trouxe experiência e nos fez viver. Exato. Né? Viver para contar, viver para fazer um projeto, volta tudo para nós. Né? Não importa o que aconteceu contigo, importa o que tu vai fazer com o que fizeram contigo. Exato. Né? Então tu pode mudar a história, a jornada, os relacionamentos de pessoas através das tuas experiências com Deus. Né? E sejam boas ou más, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, seja coisas boas ou seja coisas ruins, tudo coopera. E se o que aconteceu de trágico com a gente coopera, é porque nós podemos mudar a história de alguém, mesmo com as coisas ausentes, né? Onde a gente gostaria que fossem preenchidas. É verdade. E aquilo que não mata fortalece. Fortalece. Né? Todo veneno ele pode se transformar num antídoto. Toda dor gera um propósito. Toda morte traz vida. Olha Jesus. A propósito na dor. A propósito na dor. Hoje, talvez, se você está tentando encontrar a sua identidade, porque a identidade não se descobre, ela se encontra, ela já está dentro de mim. Uhum. Salmo 139 vai dizer que antes mesmo que a minha mãe soubesse da minha existência, quando eu ainda estava sendo formado em segredo, Deus escreveu todos os dias da minha história. Ele escreveu os dias da história da Mari. Deus já tinha visto a Mari aqui. Deus já vê a Mari lá num lugar que talvez ela nem acredite, mas é grande, sim. Deus faz coisas grandes. E independente... Ele nos elege, né? Ele nos elege. Nos elege nele para ele. Porque é muito amplo isso. Talvez eu não te elegeria. Talvez eu não ia dar o devido valor que você tem. Uhum. Mas Deus te elegeu para ele mesmo. Para um propósito. Ele não vê a aparência, né? Ele vê a gente lá atrás das malhadas, que nem Davi, né? Ele vê o coração. Aí Samuel, não, mas é esse. Não. Não é. Por que tu acha que tu sabe quem é? E graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque é Deus que honra. E na verdade ele não estava nem na mesa, né? Nem na mesa. Ele nem tava... evidência. É verdade. O improvável, né? O e improvável. Ele elegeu. Elegeu. Eu tenho uma frase que eu gosto muito assim, ó. Quando ninguém me viu, quando ninguém te vê, Deus te reconhece. Quando ninguém te vê, Deus te reconhece. Então Deus ele não nos perde, Jamie, de vista. Às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus ele não está vendo o que eu estou sofrendo. Deus não está vendo o que eu estou passando. Mas Deus não te perde na multidão. Forte. Deus não te perde. E toda dor, gente, toda dor. Jane, não quero sofrer, Jane, por que tá passando isso? Gente, isso aí tá formando a sua identidade. Identidade é um conjunto de fatores, de características que vai extinguir e falar quem nós somos. Vai definir. Vai definir quem nós somos. Vai Isso é identificar, Jane. Exato. E cada um é único. Se a gente olhar nossa identidade, nós somos únicos. Sim. Ninguém é igual. Nem gêmeos que nascem juntos têm a mesma impressão digital. O mesmo DNA. Exato. Cada um de nós tem o DNA diferente. Pode ser gêmeos. A voz diferente. É tudo diferente. Jane, tem pessoas que imitam? Tem. Mas as cordas vocais de cada ser humano é único. Verdade. Tudo é único. Olha que lindo, que maravilhoso. De 7 bilhões de pessoas que existem, 7 que já talvez existiram e partiram, e as que vão vir. Você é único. E isso é lindo, mas ao mesmo tempo nos gera um grau de responsabilidade. O que a gente está fazendo se a gente é único? O que é para nós fazer, a Mari não vai poder fazer. Uhum. Mas a gente já ouviu muito assim também, né? Que Deus, ele não vai ficar esperando para alguém, ele bota alguém no teu lugar. Eu não gosto disso, tá? Eu, Jennifer, não gosto de uma coisa assim. Eu acredito sim que a vida é feita de escolhas e que se a gente não quiser, não que ele vai botar no lugar. Ele vai levantar um propósito, mas aquilo que você tinha que fazer, o outro não vai fazer igual. A gente vai ser cobrado daquilo. Uhum. Eu acredito que, ele bota no lugar... Ele tem os propósitos deles, mas isso é muito pesado, porque a pessoa se acha abandonada, se acha rejeitada. Uhum.
Claro que a vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas. E dentro desse tema de identidade, Mari, a gente viu, então, que nós somos porque a gente veio de algum lugar. A origem. A origem. A primeira coisa, você quer descobrir quem você é hoje. Você precisa descobrir a origem e precisa descobrir o destino. Porque todos nós temos uma origem e temos um destino. Nossa identidade, ali está a nossa filiação. E quando a gente nasce de novo? Da água e do espírito. João 3, quando Nicodemos, né, o príncipe dos judeus, foi ter com Jesus, né? Por que eu não posso fazer essas coisas que tu faz sem que Deus esteja contigo? Imagina. Porque você precisa nascer da água e do espírito. Um nascimento, um novo nascimento. E ele não entendeu nada. E se o nascimento vem, as coisas velhas vão embora. E eis que a tua identidade nova é dada, constituída. E nada mais, nada menos na origem, Deus. A origem que é Deus. Porque antes e de a gente destino, ter que é Cristo. É Cristo. Olha que forte. Antes de ter um pai físico aqui, a gente veio de um lugar. A gente veio de Deus. A gente não veio do macaco. Não veio do macaco? Do ovo da galinha? A gente não veio de um caso mal resolvido do pai e da mãe. Exato. Né? Muitas pessoas a gente têm não isso é em mente. um atrapalho, né? Um acidente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou. Isso. Ele nos formou, nos teceu. Salmo 139. 139. Né? E dentro disso, Mari, já quero também encerrar, fazer uma pergunta, mas antes disso... É sério, vai terminar agora. Passa rápido, olha lá. Oxi. Passou 1 hora. É que quando a conversa tá boa, a gente Tu não tá vê. brincando. Quando a conversa tá boa, a gente não vê. Mas... alguns passo a passo aqui que nós conversamos, se você quiser encontrar a sua identidade e sentir pertencente, saber para onde eu tô indo, porque tem essas perguntas que não querem calar. Um dia vai chegar, ou já chegou, que a gente vai falar, poxa, por que eu nasci? Quem eu sou? Para onde eu tô indo? E geralmente é nos momentos de dores, de reflexão, né? E a dor vai gerar um novo propósito. Mas dentro disso, eu vi um estudo muito legal que fizeram recentemente numa universidade dos Estados Unidos, que eles comprovaram que quando acontece a inseminação do óvulo e do espermatozoide, que acontece essa concepção, existem raios de luz que é visto pelo microscópio. Uau! Eles chamam de centelha de luz, onde é comprovado que a luz, quando um ser humano, ele acontece a concepção e de fato a vida. E eles estudaram muito e eles não conseguem explicar, eles simplesmente vê que há luz. E aí a gente vê, não importa onde você nasceu, as dores que você passou. Hoje, não importa, Jenny, eu já tô velho demais. Jenny, tu não sabe o que eu passei. Eu não sei, mas Deus sabe. E ele diz que você é luz. E a luz, ela ilumina. E tudo que ele quer, ele fala assim, para de lutar contra aquilo que eu tenho na tua vida. Para de lutar. Porque você vai descobrir quem você é indo na origem. E a sua origem é Deus. Ponto. Ah, mas o meu pai... Tá ok, teu pai daqui se conecta em Deus e Deus vai te ensinar a lidar com as pessoas daqui, né? Uhum. E aí envolve quebrar padrões, liberar perdão, que isso aí, gente, é desafiador, liberar perdão. Mas eu não perdoo porque eu sou boazinha, eu perdoo porque eu sou inteligente. A Bíblia fala, eu obedeço, eu sou inteligente. Mas existem graus do perdão, mas dentro disso tudo que a gente conversou, vai na sua origem, se conecta em Deus, libera o passado para você viver o novo. Para de dar desculpa. Cada um é protagonista da sua história. Uhum. Entenda que toda dor está trazendo um novo propósito. E no meio dessa jornada, você vai se conhecendo. Nascer de novo, todos os dias. E pra gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta agora. Se você pudesse deixar um recado para as pessoas que estão nessa jornada de encontrar a sua identidade, porque é uma jornada até o fim, o que você diria para essa pessoa hoje que está assistindo a gente, Mari? Que ela se encontre com o seu próprio eu. Benjamin Franklin fala, Jenny, que há 3 coisas muito duras na vida de um ser humano. É o aço, o diamante e o autoconhecimento. Então, nós precisamos nos encontrar com nós mesmas e entender o que tu disse, a nossa origem, o que eu já tenho dito aqui nessa tarde, o nosso destino, porque 2 coisas que tu precisa real conhecer é a tua origem e o teu destino.
para tu definir a tua real identidade, né? Então, que você possa se encontrar com você mesmo, né? Essa performance por fora, ela precisa ser interna, né? Tem um pastor que falava muito para mim nos meus primeiros passos: vire a menina dos teus olhos para dentro de você e entenda quem você é em Deus. Então, se você descobrir isso, a tua verdadeira versão, né? Não o teu estereótipo, mas saber quem você é, a decisão, que é o corte, né? Cisão. Exato, cisão. O corte, né? Tem até alguns amigos que falam: Mari é tramontina, corte rápido. Verdade. Muito forte só. Decisão, decida hoje. Decida, entende? Conhecer você mesmo. Então, são coisas que quando a pessoa toma a decisão de se conhecer, é duro. O aço, o diamante e o autoconhecimento, se conhecer a si mesmo. Mas quando você se conhece, você se garante. Não porque você é autossuficiente, mas porque a suficiência de quem você é te define e faz você conhecer a tua origem e o teu destino. O meu destino é o céu. E o teu, Jane? O meu é o céu também. Eu sempre falo, arrastar muita mulher junto com a gente. Eu não trabalho pra ficar aqui. Exato. Meu trabalho, né? Eu lidero mulheres, né? Já fala sobre sua igreja aí, já fala onde é o endereço, já faz o convite pra descobrir, encontrar sua identidade. Vai lá nos sou pastora da Rehoboth Church, uma igreja que nasceu, não foi aberta, né? Ela nasceu no coração de Deus através de uma tragédia. Através de uma tragédia. E a gente nem esperava isso e nem queria isso, né? Eu e meu esposo. O que a gente queria era se curar, se tratar. E o Senhor disse que da dor, por isso que eu tô te dizendo, mulheres que curam com a sua dor, é como o hebraico, é uma história por detrás da história. Tem muita coisa ainda aí que eu não consegui deixar aqui no MQC, mas eu vou voltar aqui, gente. Vamos, não vai faltar oportunidade, claro que sim. Vou voltar aqui para falar de algum tema, alguma coisa, mas eu amo esse trabalho com mulheres, já lidero mulheres há 23 anos, né? Quando eu desci as águas em Porto Alegre, na Assembleia de Deus, que eu amo as minhas origens, né? Eu não cuspo no ventre que me gerou. Assembleia de Deus me gerou, foi uma das melhores escolas da minha vida. Eu sempre congreguei na Assembleia e hoje congrego na Rehoboth Church como pastora sênior, pela bondade de Deus. Não foi eu que escolhi, foi Ele que me elegeu, né? E eu me sinto abençoada trabalhando com mulheres. Não é de agora, Jane, já trabalha esses anos todos. É uma história bem longa. Quem vê agora os 4 anos, né? Elas estão bem, não vê todos os 23 anos atrás, né? 23 anos de história. Imagina. E tu sabe que eu sempre costumo, assim, em mentorias, né? Porque eu também sou mentora de mulheres, atendo também essa área. Empreendedorismo é o meu forte. Gosto muito da negociação. Enfim, fui 10 anos empresária aqui na cidade de São Leopoldo, né? Sim. Uma clínica odontológica. E vendi tudo, tem até um podcast falando sobre isso, vendi tudo para servir o reino de Deus. Uau. A pessoas. Muita coisa que a gente não conseguiu conversar hoje, né? Mas a gente vai conversar na próxima. Foi um pouquinho arrastadinho, né? Como diz o nordestino. Mas tem muita coisa aí por detrás desse hebraico da minha vida. E eu sou uma mulher muito feliz, sabe? Feliz com o que Deus fez comigo. Feliz que, tipo, quando eu desci as águas, realmente eu deixei o cigarro, eu deixei as festas, deixei os lugares, os acessos que me tinham, né? Porque as coisas, quando elas são vistas pelo Espírito, elas vão muito além, né? Tu disse, como é que as mulheres vão deixar algum vício? Diz aí, em Cristo. Em Cristo. Todos os dias, um dia de cada vez. Eu me escondi em Jesus e busquei a liderança pastoral. Sempre obedeci pastores, líderes. Sempre ouvi muito pessoas idôneas, pessoas que tinham mais do que eu. Eu sempre gosto disso, de andar com pessoas que têm mais vivência com o Espírito Santo. Sou apaixonada e respeito e bato continência para quem
conhece a voz do Espírito Santo. Que é a melhor então, voz, né? Eu procuro sempre estar com pessoas assim, me aconselhar, não tenho problema nenhum em me aconselhar. Que lindo. Amo isso. E eu acho que foi o respeito, foi a obediência que me fez quem eu sou nos dias de hoje. Não sou a melhor pastora da cidade de São Leopoldo, mas eu me considero uma das melhores. Uau! E aonde é o endereço da sua igreja? É Mauro Bianchi da minha casa. Pastora mesmo. Isso aí que é pastora, a casa dela, meu. Não tem como fugir, né? A Zambuja Fortuna, gente. 620, bairro Fião, Rehoboth Church, bem na entradinha de São Leopoldo. Tem ali a rua que dá pro Hospital Centenário, sai da BR, já pega o pisca à direita, João Correia é a avenida principal, Macromix lá, à esquerda, e à direita ali, Rehoboth Church, você já vai desaguar na presença de Deus. Eu tenho uma frase, Jenny, que eu gosto muito de usar, que quando a gente tem que vir nos cultos, a gente tem que vir na ponta do pé, dando glória a Deus. Anda na ponta do pé, postura. Não entre de qualquer jeito na presença de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas venha na ponta do pé dando aquele glória. As mulheres, que eu tenho o projeto TPM, né? Tempo para Mulheres, que a gente tá ali cuidando do coração das mulheres. A gente sofre um pouquinho nessa área por ser pastor. Né? Por ser pastoral, né? A gente é abandonado, a gente é rejeitado, mas eu me realizo vendo as mulheres sendo curadas, sendo saradas, sendo lideradas para liderar depois. Exatamente. Sabe? Eu fico muito feliz com mulheres que entraram ali com dores, com traumas, com indecisões, com até espírito de suicídio, inférteis, e o Senhor tem trabalhado de uma maneira sem igual, porque Ele faz isso. Maravilhoso. Ele faz. Mulheres curadas curam. Mulheres curadas curam. Que nós possamos ser curadas. Quero te agradecer por essa oportunidade, tudo que a gente conversou aqui. Que pena que tá acabando. Que pena. Mas vai ter outras vezes, vai ter próximo. Quando a conversa tá boa, aí, né? Mas é tão bom mesmo conversar com pessoas que têm experiência. Isso. Eu amo isso também, sabe? Amo mesmo. Eu amo e sempre que eu me converti também, eu sempre tava no círculo de oração. Preferia ficar no círculo de oração do que com os jovens. Eu sempre fui assim. Eu tenho uma oficina de mulheres que acontece na terça de palavra, né? nas terças-feiras à tarde. Qual horário? Já passa pro pessoal às 15 horas. Às 14 horas nós começamos. Damos o start ali às 14 horas. Antes era de manhã e a gente ia depois do meio-dia embora. E aí, quando começou as escolas das crianças, a gente teve que trocar. Então, das 14 horas, TPM, Tempo para Mulheres, tem a oficina de palavra para mulheres. Você que quer aprender mais de Jesus, mais das verdades eternas, vem aí pro TPM, Tempo para Mulheres, na oficina, todas as terças. E os nossos cultos acontecem uma vez por mês, no sábado. Uma vez por mês. Eu sempre tô dando ali os spoilers na nossa página Rehoboth Church. Segue nós lá e fique por dentro de tudo que tá acontecendo no céu. Isso aí. Muito obrigada, então, pastora Mari. Foi um prazer. A gente vai com certeza marcar mais vezes. Que Deus abençoe o ministério de vocês, o grupo de mulheres de vocês. E eu sei que a gente não conseguiu mergulhar muito na história, porque é bastante coisa. Mas a gente vê uma pessoa que ressignificou através da sua vida. Hoje, o que você está fazendo. A gente vê quando a pessoa realmente está cumprindo seu propósito, que não está beneficiando só ela, mas pessoas estão sendo encontradas. Amém. Esse é o verdadeiro propósito, alcançar mais pessoas. Então, que você também possa encontrar a sua identidade. Vai lá na igreja da nossa pastora. Eu fui lá uma vez, já estive lá uma vez, estou devendo mais uma visita. Mas, se Deus quiser, nós vamos se organizar também, né? A gente fala tudo em Deus, né? Nós vamos se organizar e a gente vai dar um jeito de ir no encontro de mulheres. E se você também não está congregando, não tem um lugar para congregar, gente, vai lá, encontra a sua identidade. É através de Cristo. E não se esqueça uma coisa que ela falou, e eu vou usar as próprias palavras dela. E também Nelson Mandela fala isso. Eu não posso mudar aquilo que fizeram para mim, mas eu posso dar um novo sentido com aquilo que está dentro de mim. Ou seja, o que fizeram te machucaram, cabe a você curar. Ah, Jennifer, mas foi o outro. Não, cabe a você. O outro é outro, você é você. Se você quer mudar a sua história, você se cure. Uma mulher curada cura a sua geração.
Muito obrigada por tudo. Eu Deus que agradeço. abençoe. Tá. Setembro nós temos a Conferência de Mulheres, Uau. que vai acontecer dia 9 de setembro. Já se organiza. O ano passado veio uma escola, não, uma igreja, melhor dizendo, de mulher. É uma escola de mulheres também, lá de Santa Maria. Santa Maria, vieram muito longe e nós fomos lá também. Uau, é de longe ônibus. Mesmo. Longe de mesmo. ônibus. Foi de Santa Maria, de Alvorada, de Porto Alegre, veio excursões de lá. E esse ano eu tenho certeza que vai ser muito especial, vai ser muito lindo, vai ser 9 de setembro. E nós temos também um evento que vai acontecer, uma imersão que vai acontecer em junho. Então, fique ligada nas nossas redes sociais e você, mulher, venha para mais perto de Deus. Rehoboth Church, Isso Avenida aí. Zambuja Fortuna, 620, bairro Fião. Isso aí. Beijo, gente. Te espero também dia 27 de abril na nossa conferência. Garanta, porque as vagas são limitadas, onde a gente vai mergulhar na inteligência emocional e identidade através da psicanálise clínica e da palavra de Deus. Não tem erro. Você vai sair de lá uma nova mulher. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Mar.